A pergunta de hoje é: por que os judeus e os árabes muçulmanos se odeiam? Primeiro, é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes que não são muçulmanos. Além disso, há mais muçulmanos não árabes em áreas como a Indonésia e a Malásia do que muçulmanos árabes. Segundo, é importante lembrar que nem todos os árabes odeiam judeus, que nem todos os muçulmanos odeiam judeus e que nem todos os judeus odeiam os árabes e os muçulmanos. Nós devemos ter o cuidado de não estereotipar as pessoas. Dito isso, falando em sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfiança dos judeus e vice-versa. Se há uma explicação bíblica explícita para esta animosidade, ela remonta aos tempos de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaque, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Sendo que Ismael era filho de uma mulher escrava e Isaque o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão. Obviamente, haveria alguma animosidade entre os dois filhos. Como resultado das provocações de Ismael contra Isaque, Sara pediu para Abraão mandar embora Agar e Ismael. Isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaque. Um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes adere, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções de certa forma contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaque. O Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor e não Isaque, em contradição a Gênesis capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade de hoje em dia. Mas a antiga raiz de hostilidade entre Isaque e Ismael não explica toda esta hostilidade entre os judeus e os árabes de hoje. Na verdade, por milhares de anos, durante a história do Oriente Médio, os judeus e os árabes viveram em relativa paz e indiferença entre si. A causa primária da hostilidade tem uma origem moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram uma porção da terra de Israel para o povo judeu, a terra na época era habitada principalmente por árabes, os palestinos. E a maioria dos árabes protestou contra o fato da nação de Israel ocupar aquela terra. As nações árabes se uniram e atacaram Israel em uma tentativa de exterminá-los da terra, mas eles foram derrotados por Israel. Desde então, tem havido grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Se você olhar no mapa, Israel tem uma pequena faixa de terra e está cercada por nações árabes muito maiores, como a Jordânia, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque e o Egito. O nosso ponto de vista é que, biblicamente falando, Israel tem o direito de existir como uma nação em sua própria terra. Deus deu a terra de Israel aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Ao mesmo tempo, nós acreditamos que Israel deveria buscar a paz e mostrar respeito pelos seus vizinhos árabes. Salmos 122:6 declara: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.